Vrinde Namaste Charanaravinda. Vrinde Namaste Charanaravinda. Vrinde Namaste Charanaravinda. Vrinde Namaste Charanaravinda. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gatir Nakati. Então, como sempre, hoje é terça-feira, dia de Marte, e nesse dia nós nos encontramos para ler ou para rever, para pensar, para tentar compreender um pouco mais a filosofia de Srila Raghunath Das Goswami no Manashiksha. Então, assim, hoje estava dando uma relida no prefácio belíssimo de Srila, do nosso amado Srila Gurudeva, e eu, assim, gostaria de começar o estudo de hoje fazendo uma recapitulação de certos elementos muito importantes desta obra super importante dentro da tradição Gaudiya Vaishnava. Então, Srila Gurudeva, no prefácio ao livro, ele explica que o Manashiksha são 11 shlokas compostos por Srila Raghunath Das Goswami, dando instruções espirituais à sua própria mente. E estas instruções espirituais, transmitidas por Raghunath Das Goswami nesses 11 shlokas, elas são muito sublimes e refinadas. Elas têm uma aparente simplicidade, mas, como sempre se diz a respeito dos Vaishnavas, eles, em toda a sua simplicidade, eles têm uma profundidade insondável. Eles levam vidas super simples, super despojadas, mas no íntimo deles, no coração deles, eles têm a riqueza de Braja Prema, que é raríssimo de alcançar, Braja Prema. Então, por causa disso, essas instruções que Srila Raghunath Das Goswami dá à sua própria mente são importantíssimas. E, na verdade, Manashiksha, como Gurudeva continua explicando, é um trecho do Shri Stavavali, Stavastuti, São as orações que a gente faz. A gente faz de manhã cedo, a gente deve fazer Stavastuti, ao meio-dia, toda hora que a gente tiver a oportunidade, a gente deve fazer Stuti aos pés de lótus de Guru, Goranga. Então, Shri Raghunath Das Goswami, ele compõe essas orações, e também são não apenas o Stavavali, o Shri Stavavali é uma compilação de todas as orações e anseios espirituais profundos do autor. Então, assim como aquele livro de Rupa Goswami Pad chamado Utkalika Valari. Então, nesse texto sagrado, que também é composto por orações lindíssimas, Rupa Goswami Pad, no humor da sua forma espiritual eterna como Rupa Manjari, ele está orando a diferentes personalidades transcendentais de Braj para que ele possa obter o serviço ao casal divino. Então, assim, na verdade, ele está nos ensinando a fazer bhajana,
porque ele sempre esteve e sempre estará a serviço do casal divino da maneira mais íntima, né? Porque ele é Rupa Manjari, ele é a manifestação da belíssima forma, né? Shrimati Radhika se manifesta como a belíssima Rupa Manjari, uma expansão transcendental da sua própria forma, né? Imagina Shrimati Radhika lindíssima e Rupa Manjari lindíssima tanto quanto, né? Então, Rupa Manjari tem acesso a todos os passatempos amorosos de Radha Krishna. Mas ele, nesse livro Utkalika Balari, ele está orando, implorando, tendo esse anseio espiritual profundo, como o Gurudeva fala a respeito de Raghunath Das Goswami, para ele obter a joia desse seva, né? Então ele faz isso, eles fazem isso, né? Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami fazem isso como mestres que são, né? Como Srila Siddhara Goswami Maharaj, ele sempre diz que em Vrindavana todos os Brijabasis, todos os moradores eternos de Vrindavana são naturalmente gurus, né? Porque eles conhecem Krishna, eles sabem tudo a respeito de Krishna, né? Mas claro que por arranjo de Purnamasi Yoga Devi e também de Shrimati Vrinda Devi, essa sabedoria ela fica completamente coberta com madhurya, e assim eles podem experimentar sua raça transcendental, compartilhar esta raça com Krishna, né? Então esses 11 shlokas, esses 11 versos, eles vêm sobrecarregados com a essência, eles vêm saturados, assim, como você pegar uma esponja, né? Aquela esponja que tem aquela consistência engraçada, aí você coloca a esponja dentro da água, aí ela fica saturada de água, né? Então, da mesma forma, esse Manashiksha, ele é saturado com a essência dos ensinamentos eternos de Mahaprabhu e também dos ensinamentos de Sarupa Damodara e Rupa Goswami, né? Que não são diferentes dos ensinamentos essenciais de Mahaprabhu, né? Então, assim, você está diante de um verso de Raghunath Das Goswami, é o mesmo que você está diante do ensinamento mais puro e cristalino que emana da boca de lótus de Mahaprabhu. Então, como se diz, para justificar, vamos dizer assim, a existência deste belíssimo Manashiksha, que é um trecho composto de 11 versos do Sri Stavavali. Então, Srila Gurudeva ele explica algo muito importante para todos nós que de alguma forma nos refugiamos aos pés de um Gaura Bhakta, né? De um Sadguru Gaura Bhakta. Então ele vai explicar que os Gaudiya Bhakti Shastras, os textos sagrados compostos pelos Gaudiya Vaishnavas, a começar por Rupa Sanatana, Jiva Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, né? Os Shatsandarbhas, Brihad Bhagavatamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas. Então esses Bhakti Shastras da tradição Gaudiya que começa a partir de Mahaprabhu, classificam Bhakti em 3 divisões, né? Quais são as 3 divisões pelas quais eles classificam Bhakti? Vocês se lembram? Como Prabhuti, pode repetir? Quais são, segundo os Bhakti Shastras, quais são as 3 divisões do caminho de Bhakti?
Uhum. Oh, A divisão que eu sei era Sadhana Bhakti, Prema Bhakti. É essa divisão que o senhor está se referindo? Bem, termina a sua resposta para a gente ver se está certo ou não, né? Pode ser? Oi? Termina a sua resposta para a gente ver se está certo ou não. Não, eu não me lembro, eu não estou me lembrando dela. Eu me lembro se é Sambandham, Abhideya, Prayojana, que o Tarun, ele respondeu aqui. Ele disse que é Sambandham, Abhideya e Prayojana. Tarun Ji, por favor, respondeu isso, né? O Tarun Ji respondeu isso, exatamente. Uhum. Mas eu não. Existem várias divisões e não estou me lembrando no momento. Aqui, claro as três divisões, ó. Não sei se dá para vocês entenderem minha letra. Dá para ler? Deixa eu ver aqui. Tá no... sim, dá para ler, claro. Então o que você... Sadhana Bhava e Prema. Sadhana, então são as três divisões. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Então, assim, essas divisões, elas estão meticulosamente explicadas por Rupa Goswami Pad, Vishwanatha Chakravarti Pad, né? Por Raghunath Das Goswami, também Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Naquele livro que a gente um dia vai reimprimir, chamado Bhakti Tattva Vivek. Então essas divisões, elas são vamos dizer assim, analisadas ao extremo por esses Vaishnavas, né? Então Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti, sendo que Sadhana Bhakti abrange os 7 primeiros passos naquela sequência de evolução que começa com Shraddha. Você tem Shraddha e Shraddha, não é? Então Shraddha é uma cerimônia fúnebre que você realiza para um ente querido que partiu desse mundo. E Shraddha é fé, né? Então Sadhana Bhakti começa com Shraddha e depois vai para Sadhusanga e depois Bhajana Kriya e depois Bhajana Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti e depois depois é mais conhecido, é Nista, né? Nista, e em seguida é Ruti ou Asakti, eu não me lembro a ordem. Em seguida é Ruti. Ruti é o gosto adquirido, certo? Primeiro você adquire o gosto para depois você desenvolver a Sakti, ok? Então primeiro você está fazendo seu bhajan, cantando o santo nome, fazendo seu seva, e aí porque o seu coração já está livre dos anatas, não é? Você tem nista agora, você tem uma fé inabalável, uma fé estável, e porque o seu coração está livre de praticamente todos os anatas, 70% ou mais de anatas, aí agora você sente gosto quando você fala Harikatha, quando você canta o santo nome, quando você ouve o sadhu, né? Quando você toma prashada, né? Então, Ruchi. E aí, por sentir esse gosto, aí você vai desenvolver a Sakti, que é esse apego profundo, né? Apego profundo aos pés de lótus de Gurudeva, apego profundo aos pés de lótus de Thakuraji, apego profundo a tudo aquilo que seja Bhakti, que seja favorável ao Bhakti, né? Então assim, aí quando você chega em Asakti, aí o seu caminho de Sadhana Bhakti vai ceder para o seu caminho de Bhava Bhakti, né? E depois o seu caminho de Bhava Bhakti, se é que a gente pode falar assim, vai ceder para o caminho derradeiro, o caminho supremo, que é Prema Bhakti. Mas se o Gurudeva... Oi? O senhor, então aquela divisão é Sadhana, é Bhava e Prema.
Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Isso deve ser entendido que é a divisão do processo inicial de uma forma abrangente, que depois ele se divide em vários, né? Essa é a divisão do processo de forma geral. Você pode dizer que essa divisão em três subdivisões, ela descreve o processo que vai desde o mais incipiente, o mais, como se diz, o mais inexperiente, o mais imaturo, que se chama Shraddha, né? Que também se subdivide, né? Você tem a perfeição de Shraddha é Paramartika Shraddha, né? A princípio a Shraddha que você vai ter, isso é explicado por Srila Bhaktivinoda Thakur, é a Shraddha que se baseia em Shastra, né? E Prabhu, que esse assunto é muito controverso e é um momento interessante que o Senhor entrou nele. Então eu queria perguntar para poder entender bem esse universo, o que eu puder. Para mim, pelo que eu ouvi, né, que eu consegui entender, quando então é Shraddha, Sadhusanga, Bhadrana Kriya, Anartha Nivriti, Nista, Asakti, Ruti, Asakti, Bhava e Prema. Então eu ouvi que depois do estágio de Prema, ele continua a evoluir em Sneha, Mana, Pranayo, Raga, e Mahabhava. Então a minha pergunta é essa evolução que continua a partir de Prema, ele está dentro de Prema? Daquelas três divisões? A evolução que você diz, ou a condensação de Prema, está com certeza dentro de Prema Bhakti. Essa divisão e nessas outras manifestações de Rati, né, de amor por Krishna, são um aprofundamento do que já é tão profundo e do que é eterno e transcendental, até chegar a Madanakiya Mahabhava, né? Mas assim, vamos abstrair um pouco dessas quantas são esses desdobramentos de Prema? São 7, né? Pelo que eu entendi, que está no Madhurya Kadambini, também de Gurudeva, não é que é um desdobramento, é que Prema aí continua evoluindo. Aí de Prema continua a evolução em Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Mahabhava. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o último, mas aí é só o Srimati Radhika que experimenta, é aquele que o senhor disse, né? O Madanakiya Mahabhava. Aí é um assunto mais profundo que eu não tenho nenhum conhecimento. Pois é. Então é isso que eu estou querendo dizer para você e também para os outros devotos que estão assistindo. O que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui não vai entrar no mérito da questão de Prema, tá? Então, se é um desdobramento ou uma sequência, de repente, se você parar a pensar, praticamente nós estamos falando da mesma coisa com palavras diferentes, né? Porque, assim, em Prema Bhakti existe essa sequência que você acabou de mencionar, né? Mas a gente não, Srila Gurudeva não está falando deste assunto especificamente, nisto aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês algo de muita importância, que é sempre bom a gente lembrar, porque com certeza tem a ver com o fato de nós ansiarmos por sermos seguidores de Gauranga Mahaprabhu, tá bom? Acompanhou? Perfeito, continuando. Tá bom. Então a gente estava falando como que Sadhana Bhakti vai de Shraddha a Asakti, né? E aí Srila Gurudeva, ele vai
ele está explicando como que esses Shastras, esses Gaudiya Shastras, classificam o Bhakti em 3 subdivisões: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. E ele também explica, Srila Gurudeva explica, que Sadhana Bhakti também se subdivide em 2 etapas diferentes, que são Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti sendo a prática de Sadhana Bhakti pela qual nós observamos os regulamentos do Shastra. Faça isso, não faça aquilo, pense assim, não pense da outra maneira, né? Vaidhi Bhakti. Você entra no altar, você vira à direita em vez de virar à esquerda. Você preciso perguntar nesse assunto aí, uma controvérsia e sempre uma dúvida que existe. Eu percebo os princípios regulativos. Então, os princípios regulativos, eles não têm nada a ver com Vaidhi Bhakti, nem com Raganuga Bhakti. Seja qual for o processo que o devoto, o sadhaka está inserido, ele automaticamente ele está seguindo os princípios. É isso? Sim, os que você chamou de princípios regulativos, aí você vai usar essa expressão princípios, você vai usar a expressão princípios para se referir àquelas famosas 4 proibições, não é? E você pode também usar o termo princípios para se referir a todas as regras que você segue para você estar no caminho de Bhakti, como o Rupa Goswami fala no Upadeshamrita, né? Ele fala Utsaha Nishaya Dairata Kama Prabhavitana e assim por diante, né? E depois ele fala Dadati, princípios de relacionamento amoroso entre os devotos, né? Como é que eu me relaciono com você, com os outros devotos que estão presentes, ou como vocês se relacionam comigo. Então, o Rupa Goswami fala destes princípios que nutrem Bhakti, Dadati Pratignati Guhyam Akyati Prichati Bhum Te Bojayate Chaiva, né? Shad Bhakti Prasidyati, não é assim que sempre me esqueço da última parte da última linha, mas enfim. Então, não sei se você acompanha, você tem os princípios, você pode dizer assim, que você tem regras e proibições. As proibições são essas 4, né? Não comer carne, nem peixe, nem ovos, nem cebola, nem alho, não jogar jogos de azar, não usar tóxicos ou substâncias tóxicas e não praticar sexo ilícito fora do casamento. E se você quiser ser bem rigoroso mesmo, não praticar sexo mesmo casado, a não ser para a procriação, né? Como o Govinda Maharaj fez, né? E como Srila Bhaktivinoda Thakur fez, né? Mas enfim, essas são as 4 proibições. O que você estaria proibido ou está proibido de fazer se você quer trilhar o caminho de Bhakti. Sim, agora, mas existem existem alguns devotos que eles entendem erroneamente e eles entendem que quem está seguindo o Raganuga Bhakti, o processo de Raganuga, ele não está seguindo princípios. Uma coisa assim. Então é isso que eu queria deixar externamente, tanto o Vaidhi Bhakti quanto o Raganuga Bhakti, ele tem que seguir princípios. Isso é uma questão interna. É mais ou menos isso que eu compreendi. Então é isso que eu queria aproveitar que o senhor entrou na matéria para tentar... É onde a gente está tentando chegar, porque veja bem, nós já lemos, nós já ouvimos inúmeras vezes que aquele praticante de Vaidhi Bhakti e o praticante de Raganuga Bhakti, do ponto de vista externo, você não vê muita diferença no comportamento deles, porque Raganuga Bhakti é a expressão mais íntima e mais pura de Bhakti que está no coração do sadhaka. Ele não externa esta expressão.
E como naquela canção de Srinivasacharya, ele explica isso a respeito dos 6 Goswamis, né? Sanka, cadê? Isso é interessante, porque Srila Gurudeva ele comenta isso. Sanka Purva, eu esqueci essa parte da canção. Krishna Kirtana 146. Sankhya Purva Kanama Gana Natibir Kala Vasani Krito Nidrahara Viharakadi Vidito Chatyam Tadino Chayo Radha Krishna Gunasmite Madhurima Nandena Samohito Vanderupa Sanatano Ragojago Shijiva Gopalako. Então Srila Gurudeva ele fala que estes Goswamis, mais Raganuga Bhaktas do que eles, não existem, né? Então eles cantavam um certo número de voltas de japa, eles prestavam um certo número de pranams, eles faziam parikrama todo dia praticamente dos lugares sagrados, e assim eles, como diz Srinivasacharya, eles utilizaram suas valiosas vidas e superaram o sono e a fome. Sempre se viam como pessoas completamente insignificantes e ficavam fascinados no êxtase divino por lembrarem-se das doces qualidades de Shri Radha Krishna. Então, assim, a resposta à sua pergunta sempre será que o Raganuga Bhakta ele sim segue as regras, né? Mas é onde eu estou querendo chegar com vocês na apresentação aqui desse resumo que eu fiz do prefácio de Srila Gurudeva, né? Porque existe uma diferença muito sutil, no entanto muito significativa, entre a qualidade de Bhava Bhakti e Prema Bhakti, que são alcançadas pelo processo de Vaidhi Bhakti, e a qualidade de Bhava Bhakti e Prema Bhakti, que são alcançadas pelo processo de Raganuga Bhakti. Então, assim, só voltando um pouquinho, nós vimos que os nossos Gaudiya Vaishnavas, grandes santos, né, Nityasiddha Parikaras de Mahaprabhu e Radha Krishna, classificam Bhakti em 3 subdivisões, que são Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. E com certeza, nessa classificação que eles fazem, existe uma gradação, certo? Gradação? A gradação do menos intenso, do menos maduro, para o mais intenso e para o mais maduro. E também existe um detalhe que eles explicam sempre, Rupa Goswami Pada, especialmente, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, explicam que desde o princípio, desde Shraddha, Sadhana Bhakti, desde Shraddha, é eterna e transcendental. Eu posso não ser um receptáculo consciente desta fase de Sadhana Bhakti, mas desde Shraddha, Sadhana Bhakti, isto aí já é eterno e transcendental. A diferença entre você estar em Shraddha, em Sadhana Bhakti, e você está em Braj Prema é o grau de maturidade e de intensidade da experiência. Acompanharam todos? Vê se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Isso é muito importante. É porque se você pensa que Sadhana Bhakti é algo mundano, é apenas um trampolim para você chegar a Bhava Bhakti ou Prema Bhakti, você já de cara ofende Bhakti Devi. Acompanham isso? Vê se alguém tem dúvida. Ninguém responde, todo mundo está. Ninguém colocou nenhuma pergunta, nem no Facebook, nem no Skype. É mais ou menos assim, para a gente entender essa coisa da imaturidade ou da maturidade,
maturidade sendo você alcançar o fruto maduro, né, o fruto perfeito do processo. Qual é o fruto perfeito do processo? Sadhya Prayojana, Prema Prayojana, né? Prema Bhakti, Braja Bhakti, né? Esse é o fruto perfeito, maduro. Então, assim, uma analogia para a gente compreender essa coisa do imaturo e do maturo. Uma das analogias que a gente pode usar é a exposição a um certo objeto, né? Quando eu sou bebezinho, que eu ainda nem consigo enxergar, parece que nos 3 primeiros meses da minha vida, a minha forma de usar o sentido da visão é deturpada, ainda não tem a percepção da distinção das cores, assim por diante, mas eu já estou enxergando, né? Eu olho à minha volta e os objetos que eu olho, eles são reais, eles estão ali, né? A minha mãe está ali, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, a minha realidade social. Pode ser que eu não consiga ver tudo isso, assim, tendo tomado consciência de tudo isso, né? Porque a princípio eu só quero saber do leite da minha mãe. Mas à medida que a gente vai evoluindo enquanto ser humano, de bebê, depois menino ou menina, depois adolescente, depois jovem adulto, depois adulto maduro, depois adulto meia-idade, adulto idoso, a gente vai estar, como se diz, sutilizando a nossa percepção das coisas, né? É claro que tem gente que vai ficar sempre naquele momento inicial de Anamaya, né? Como se explica no Shastra também, Anamaya, Manamaya, né? Muitos vão ficar perdidos no tempo por estarem vivenciando reações kármicas muito densas. Então são pessoas de postura ou de interesses animalísticos, por exemplo, né? Mas assim, se você pensa nessa analogia, você vê que essa pessoa, ela passa por todas aquelas etapas, e os objetos com os quais ela vai ter contato vão ser objetos sempre concretos, né? O objeto sociedade, o objeto amor, o objeto necessidade, são os objetos da experiência desta pessoa. Então, da mesma forma, Bhakti, né? Shraddha é como se diz, a fração mínima da misericórdia de Bhaktidevi, que é, logicamente, manifestação de Shrimati Radhika, né? Então é muito importante você entender que você está praticando Bhakti, quanto mais você consegue refletir, quanto mais você consegue interiorizar, quanto mais você consegue interiorizar que quando você está praticando Bhakti, mesmo que seja a etapa mais rudimentar, você está sim fazendo contato, né, com o extrato divino, transcendental. Quanto mais você se conscientizar disso, mais o processo vai funcionar, né? Acompanha? Mas aí aqui, assim, voltando aqui pro que Srila Gurudeva está explicando, esse é um assunto essencial para a gente absorver, para a gente assimilar e para a gente refletir, que Sadhana Bhakti se subdivide em Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. E aí Gurudeva cita um verso do Adi Lila, logo no prefácio, acho que eu vou até lá, deixa eu ver assim, só um minutinho, que é um verso muito, muito lindo. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Agora o senhor encheu de pergunta. Quem? Agora o senhor me encheu de pergunta aí com essa divisão. Sadhana Bhakti.
Essa é a divisão. Então aqui, quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, ó. E a gente já leu isso, olha que interessante, né? Assim, é algo tão delicado, né? É como se você ficasse estudando essa literatura transcendental e apenas nós estamos refletindo e recapitulando o prefácio de Srila Gurudeva, que segue, que ele está fazendo um Bhavanuvada, né? Ele não está fazendo um comentário assim que um erudito qualquer faria, né? Um erudito, um antropólogo, um cientista, sei lá, um historiador, eles vão analisar os fatos e eles vão ser muito descritivos. Entende isso? Porque aquele prédio tem 20 andares e 3 elevadores, um elevador de serviço, ninguém sabe por que esse negócio de elevador de serviço, mas continua existindo esse treco. E então aí ele vai fazer essas observações sem bhava. Ele não vai chorar descrevendo o prédio, né? Assim como os primeiros ingleses eruditos das universidades britânicas, quando chegaram à Índia e começaram a fazer contato com os eruditos védicos, e eles começaram a estudar o sânscrito, né? Então eles quiseram, de alguma forma, superar o domínio que aqueles sadhus, aqueles panditas tinham do sânscrito, e eles começaram a querer desconstruir o sânscrito, né? E também quiseram desconstruir aquela cultura, né, que sobreviveu a tantas coisas. E de certa forma continua sobrevivendo a fortíssima influência de Kali, a fortíssima influência da mídia do mundo ocidental completamente maluco, né? E você chega lá e você ainda vê modelos vivos da cultura original, né? Então, Srila Gurudeva está fazendo Bhavanuvada. Então, quando ele fala um prefácio, quando ele fala uma introdução, quando ele fala para a gente num Harikatha, ou quando ele escreve de próprio punho, ele está expressando o seu êxtase, né? Então essa é a beleza do contato com o Gurudeva, com o Sadguru, porque ele está contando para você lila. Eu conto uma lila para vocês e fica uma coisa assim meio como se diz, meio monstruosa, vamos dizer assim, meio deturpada, porque o esquecimento toma conta de mim, e aí eu troco informação e tudo mais. Mas quando você ouve Gurudeva falando Lila Katha, como aquele Lila Katha que ele fala do Asura, do Trinavata, não sei se você já ouviu, Gurudeva conta que Krishna bebezinho ainda, aparece esse demônio que se disfarça como um grande remoinho, né? É um remoinho aquilo, um tornado, não me lembro agora, Trinavata, não me lembro agora, é um remoinho assim, né? Então ele pega o bebê Krishna lá no alto, muito alto. Quantos metros seriam? Talvez 30 metros ou mais. E aí, quando ele faz isso, ele começa a rodopiar com Krishna assim, girando por toda a área de Vrindavan, né? E aí Gurudeva ele fala assim, olha só gente, porque qual é a função deste passatempo do ponto de vista de Krishna bebê? Aí ele explica assim, que esse Trinavata, ele está ajudando Krishna a fixar na sua mente, imagina a mente de Krishna. Então ele está ajudando Krishna a fotografar todos os caminhos pelos quais Srimati Radhika vai passar mais tarde, quando ele tiver o seu vilas, né? Seus encontros amorosos com Srimati Radhika. Então vai entender, né? Isso é uma revelação que um devoto puro, Gauranga Bhakta, faz. Não é? Isso é uma revelação, gente. Então, assim, Bhavanuvada é a revelação dos segredos mais íntimos da filosofia de Mahaprabhu. Deu para acompanhar isso? Você queria perguntar alguma coisa? Sim, para não perder o raciocínio que o Senhor, então Sadhana, se divide em Veda Bhakti e Raganuga Bhakti. Isso. Então, a minha pergunta é assim, ó.
Vamos ver se eu entendi o que o senhor está explicando. Então, se eu escolher Vaidhi Bhakti, eu vou ter um Shraddha, um Sadhusanga, um Bhajana Kriya, um Natanivriti, um Nissa, tal, de acordo com esse Vaidhi Bhakti. E se eu escolho Raganuga, eu vou ter um Shraddha, um Sadhusanga, um Bhajana Kriya, Natanivriti, Nissa, etc e tal, com base em Raganuga. Está certo o meu pensamento? Por enquanto, vamos considerar que está certo por enquanto, só para a gente não perder o fio da meada, tá? Porque tanto o Vaidhi Bhakta quanto o Raganuga Bhakta, eles vão estar seguindo esse processo. Mas aí tem algo que Srila Gurudeva fala que é muito importante, tá? Que eu vou tentar assim, estou tentando desenvolver o raciocínio lentamente para a gente poder, para vocês que estão assistindo, poderem refletir e acompanhar, né? Aí ele cita aqui um verso importantíssimo do Adi Lila, capítulo 3, versos 15 a 17. Sakala Jagatemore, Krishna está falando, tá? Sakala Jagatemore Kore Vidhi Bhakti Braja Bhava Paite Nahi Shakti. Esse é o primeiro verso, 15, 16. Aishwarya Gyanete Saba Jagata Mishvita Aishwarya Shitila Preme Nahi Mora Prita. Terceiro verso. Aishwarya Gyanevidi Bhajana Kariya vai contar que Jaya Chaturvida Mukti Paya. Aí Krishna está dizendo o seguinte: em toda parte do mundo as pessoas me adoram segundo os preceitos das escrituras, Vaidhi, ok? Mas simplesmente seguir esses princípios, esses regulamentos das escrituras, se nós fizermos isso, não conseguiremos alcançar, quem fizer isso, que está falando, perdão, não vai conseguir alcançar os sentimentos amorosos dos meus elevados devotos de Braj. Então olha só, Krishna está falando isso, né? O próprio Krishna está falando isso, então preste atenção. Está dizendo que ele tem visão periférica, né? Entende visão periférica? Assim, a visão transcendental dele fotografa tudo, como às vezes você vê hoje em dia, tem aquela fotografia que você pode fazer de uma cidade inteira com um esquema especial, você usa não sei qual é o software, aí você vê a cidade inteira assim, né, numa lista só, numa impressão só, você vê a foto da cidade inteira, né? Então esta é a visão de Krishna. Mas ele está dizendo que em toda parte do mundo as pessoas me adoram segundo os preceitos das escrituras, mas simplesmente seguindo semelhantes preceitos não se pode alcançar, não se pode conquistar os sentimentos amorosos de meus elevados devotos em Braja. Conscientes da minha majestade suprema, continua Krishna dizendo, o mundo inteiro me adora no humor de respeito e reverência. O amor que fica enfraquecido por semelhante reverência não me dá nenhum prazer. Krishna está falando. O amor que é enfraquecido por semelhante reverência não me dá nenhum prazer. Por que isso, gente do céu? Por que Krishna está falando isso? Que esses devotos estão praticando Vaidhi Bhakti. Eles têm amor por Krishna. Mas aqui Krishna está dizendo que esse amor enfraquecido por semelhante reverência não lhe dá nenhum prazer. Por que será, Tarum Krishna Prabhu? Madame Gopal Prabhu, quem mais está aí? Por que será? Todos os devotos. Rasa Bihari, bem, está aqui, não sei se está assistindo. Ishapuri Prabhu, Rasa Bihari está, Vrindavana Palika está, Madame Gopal está, Tarum está, Isvara Puri está, todos eles. Então vamos lá, quem responde essa pergunta? Por que Krishna está dizendo que o amor que é enfraquecido por esse Aishwarya não me dá nenhum prazer? Uma resposta, quer dizer, não, ainda não é uma resposta, desculpe. Gives me no pleasure. Ele está falando, gives me no pleasure. Não me dá prazer algum.
Ele fala que esse seria qual? Acharya Gyaneti Saba Jagata Mishvita Acharya Shitila Premi Nahi Mora Prita. Nahi Mora Prita. Nenhum prazer. Esse prema que está embalado com Acharya. Acharya Shitila Premi Nahi Mora Prita. Então qual é a chave aí do segredo para Krishna falar semelhante coisa? Imagina você está falando de toda parte do mundo, essas pessoas o estão adorando em Vaidhi Bhakti, né? Olha só, imagina se você falar para essas pessoas, vocês estão adorando Krishna em Vaidhi Bhakti, mas o amor que vocês sentem por Krishna, ele fica enfraquecido pela sua reverência a ele, e isso não dá nenhum prazer a ele. Prabhu Tarun Krishna explica que porque esse amor ainda não é, como é que é? Ainda não é espontâneo e doce. O que vocês acham? Vocês concordam com a resposta do Tarun Krishna Prabhu? É que Krishna ele sente prazer no humor de Madhurya. Esse humor de Madhurya, e a reverência, e a majestade, e a opulência, ele cobre o devoto, e ele não deixa o devoto desenvolver esse humor que dá tanto prazer a Krishna. Você acha que isso responde à pergunta? Por que a reverência desses devotos enfraquece o amor deles por Krishna? Essa é a pergunta, não é? Ou por que Krishna está dizendo que esse amor, enfraquecido por semelhante reverência, não lhe dá nenhum prazer? Porque vocês falaram alguma coisa, mas vocês realmente não tocaram na resposta. E a resposta é muito simples. Se vocês... Prema? A resposta é prema? Como assim? Aí você não... Senão daí eu desisto. Você desiste, né? Mas a resposta é simples, olha só. Se lembrem, toda vez que você ouvir falar de Vaidhi Bhakti, você deve associar esta expressão Vaidhi Bhakti a alguém que está no Shastra e é um exemplo de praticante de Vaidhi Bhakti. Aí você pode se lembrar, por exemplo, de Devaki e Vasudeva, né? Você pode se lembrar de Prahlad Maharaj, Devaki e Vasudeva, né? Devaki e Vasudeva, eles ficavam naquela confusão entre expressar o amor de pai e mãe deles por Krishna e a reverência por vê-lo como Bhagavan, né? Prahlad Maharaj, nem essa confusão ele tinha, essa confusão de Vatsalya Bhava, né? Esse conflito, Vatsalya Bhava ou Aishwarya, Vatsalya Bhava ou Aishwarya, Vatsalya Bhava ou Aishwarya. Não, ele simplesmente adora Nishinra em Aishwarya. Então, quando ele adora Nishinra em Aishwarya, o que acontece? Essa é a resposta. A resposta é a seguinte: não existe aproximação. Você não chega perto deste menino negrinho. Essa é a resposta. Por isso que Krishna não vai sentir prazer. Como é que ele vai sentir prazer se você não chega perto dele, não aperta a mão dele, não faz cosquinha nele, não dá um abraço, não leva ele para casa e dá uma bronca nele, como mãe de Yashoda, né? E não sai correndo, tira o peito da boquinha de Krishna, sai correndo para salvar o leite, né? Isso está no Ladrão de Manteiga, vocês podem ler. Por que mãe de Yashoda deixa o menino chorando no meio da amamentação? Porque ela vê que o leite está cometendo suicídio na panela, lá no tacho de leite, e ela sai correndo, salva o leite, porque ela sabe que o meu leite não é bom para eu fazer iogurte para Krishna, né? Então aí nenhuma reverência, é Vatsalya Bhava pura. Por isso que Krishna está falando assim: o amor que é enfraquecido por semelhante reverência não me traz prazer algum. Acompanham isso?
Aí ele continua: aqueles que me adoram segundo os preceitos das Escrituras, num humor predominado por respeito e reverência a Aishwarya, eles vão para Vaikuntha e eles alcançam os 4 tipos de mukti: Shasti, Sarupya, Salokya e Samipya. Maravilha! Prabhuji, Mas eles não me alcançam, Krishna está falando. Entendem isso? Fala, Madan Gopal Prabhu. então, só para continuar o raciocínio do Senhor, se o sadhaka ele escolhe Ved Bhakti, ele vai seguir todo o processo, Shraddha, até alcançar Bhava e Prema. Então esse Bhava e esse Prema que ele alcança com Ved Bhakti vai levar ele até Vaikuntha, dentro das quatro divisões de Mukti. Estou certo? Justamente, o sadhaka que continuar o seu processo de Bhakti como vai de Bhakta, que é inclusive o perfil dos membros das outras sampradayas, né? Ele vai... É isso justamente que Gurudev está falando aqui. Se Bhava Bhakti se origina de Vaidhi Sadhana Bhakti e Prema Bhakti se origina deste tipo de Bhava Bhakti, que se originou de Vaidhi Sadhana Bhakti, então este Bhava e este Prema são predominados por Aishwarya Gyan. Certo? Foi exatamente o que você falou, só dando uma pincelada aqui, uma pincelada ali, certo? Então, concluindo, então o Bhava e o Prema, que se alcança através de Raganuga Bhakti, é esse Bhava e Prema que dá prazer a Krishna. Então é o que alcança a Krishna. Tá, então assim, repetindo, Jnana Shuno Bhakti, né? Aishwarya Jnana Shuno Bhakti. É isso que Mahaprabhu vem ensinar. Aishwarya Jnana Shuno Bhakti. Porque se você tem a sua devoção a Krishna em qualquer das suas manifestações adoráveis, Nishinra, Varaha, Vamanadeva, né? Vishnu, Narayana, enfim, se você adora essas manifestações de Krishna, por conta de ter praticado Vaidhi Sadhana Bhakti e ter alcançado Bhava Bhakti e Prema Bhakti nesse caminho de Vaidhi Sadhana Bhakti, então você vai, o seu destino vai ser Vaikuntha e a sua devoção vai estar encoberta, vamos dizer assim, ou predominada por Aishwarya Gyan. E você vai ter noção constante da majestade de Krishna, né? E essa noção constante da majestade de Krishna vai fazer com que você não possa ter intimidade com Krishna, né? Ou com aquela manifestação. E tem um detalhe que Sanatana Goswami revela, e nós já lemos a respeito no Brihad Bhagavatamrita, é que neste caso, que Krishna não está revelando nesse verso, se você é Prahlad Maharaj, se você é Bali Maharaj, né? Se você é Devaki, então Krishna vai se manifestar numa forma específica para você adorá-lo. Porque, como é que é aquele verso? Yeyata Mam Prapadyante, não é? Tans Tataiva Bhajami Aham, é assim? Vou misturei tudo. Aquele verso que diz, você sabe esse verso, Pavão? De cor também não, já ouvi, mas de cor não, para ti. Como é que é a primeira linha? Yeyata Mam Prapadyante. Yeyata. Vamos ver aqui. Yeyata. Aqui. Capítulo 4, verso 11. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu estou procurando, né? 11, verso 11. Krishna está falando aqui. Yeyatamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham
Mama Vatma Anuvartante Manusha Partha Sarvashaha. É justamente isso. Ele diz: a todos que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Pritha. Então, assim, o segredo, né? O segredo é Yeyata Mam Prapadyante Tamstataiva Bhajamyaham. Que, assim como Prahlad Maharaj, ele praticava a Aishwarya Jnana Bhakti, né? Ou, como se diz mesmo, ele é um Jnana Bhakta, ou Jnana Bhakta, né? Porque a devoção dele estava turvada por esse conhecimento. Ele viu Nrsimhadeva acabando com Hiranyakashipu, morrendo de raiva, e ele impávido, lívido seria errado, ele assim completamente tranquilo começa a oferecer orações para Nrsimha Bhagavan, né? Porque a mente, a percepção dele da sua própria deidade adorável está sempre com esse véu de Jnana, né? Ele é independente, ele é supremo, ele é o controlador, né? Mas Srila Gurudeva está explicando que se nós temos a imensa boa fortuna, não temos como qualificar essa fortuna, se não tem adjetivos, não tem qualificativos, você pode falar a imensíssima, zilhões de vezes, mas você não vai chegar lá. Mas para efeito de comunicação, vamos dizer, se nós obtivemos, se nós de alguma forma alcançamos a imensa boa fortuna de sermos orientados por Raganuga Bhaktas, né? Ou seja, Raganuga Bhakta será aquele sadhaka que, diferentemente do Vaidya Bhakta, e aí tem uma diferença, Madame Gopal, que vai te ajudar a responder uma pergunta que você fez anteriormente, diferentemente do Vaidya Bhakta, que vai ficar muito tempo para passar pelas etapas de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, esse Raganuga Bhakta, ele vai desenvolver Lobha. Esse é o único requisito. Ele vai ouvir sobre isso de um Vaishnava, de um Raganuga Vaishnava, de um Rasika Vaishnava, e aquilo vai grudar, vai clicar assim, bateu. Ele está falando, toda vez que ele vem aqui no Brasil, ele fala disso. Que a gente tem que desenvolver essa aspiração, essa cobiça terrível, essa cobiça fatal, vamos dizer assim, para a gente eventualmente estar seguindo um Ragatmika Bhakta em Vrindavan. O nosso Gurudeva é um Ragatmika Bhakta, porque ele é Mahapurusha, ele é um Mahabhagavata, ele é um Nityasiddha Parikara, né? Então, Srila Gurudeva, ele explica isso, e eu me lembro que a gente, quando leu, a gente ficou até um pouco assustado, porque ele diz assim, que essa é uma diferença muito sutil, no entanto, muito significativa entre a qualidade de Bhava Bhakti e Prema Bhakti somados a Aishwarya e a qualidade de Bhava Bhakti e Prema Bhakti somados a Madhurya. E esta diferença, olha só, eu queria ter visto outras coisas com vocês, mas que a gente consiga chegar aonde a gente queria chegar. Esta diferença é o traço distintivo da linha de pensamento dos Shri Gaudiya Vaishnava Acharyas, seguidores puros e perfeitos de Gauranga Mahaprabhu. Ele desce a esse planeta como Mahaprabhu, Krishna aparece como Mahaprabhu para nos ensinar o caminho de Raganuga Bhakti, porque ele, mais do que ninguém, por ele ser a expressão do sentimento de Shrimati Radhika e ter a tez do corpo lindíssimo de Shrimati Radhika, ele, mais do que ninguém, ele copia o que Krishna, que é ele mesmo, está falando nesse verso.
Né? Porque se a pessoa for escolher Vaidya Bhakti, né? Vamos dizer que ela está viajando pela Índia, encontra um Vaishnava, todo respeito, pranams para esse Vaishnava, um Vaishnava da Shri Sampradaya, né? E ele fica afeiçoado a esse Vaishnava, aí ele vai ser um perfeito praticante de Vaidya Bhakti, maravilha, vai conta louca que Jai, né? Mas se ele esbarra, como por exemplo na década de 60, 70, os hippies vinham todos para Vrindavana, eles estavam na rota do hashish e de outras drogas que eles podem encontrar na Índia, e eles passavam por Vrindavana e de repente eles vinham Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada caminhando pelas ruas de Vrindavana e não conseguiam acreditar, né? Que será? Quem será essa personalidade, né? Então você vê assim muitos europeus, ex-traficantes, ex-usuários, completamente doidos, ali fazendo seva, adorando Krishna Balaram em Vrindavan, ouvindo o Harikatha de um Vaishnava puro como Srila Prabhupada, né? Então assim, Gurudeva conclui dizendo que se você foca a sua consciência, que é uma questão do seu desejo, se você deseja ardentemente, cobiça ardentemente ter o refúgio dos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, de Radha Krishna, orientado por um Guru Vaishnava, um Rasika Guru Vaishnava, então o resultado é rápido, mas preste atenção, porque o resultado é rápido, mas você tem que se manter na linha, né? Ao passo que o Vaidya Bhakta, ele vai lá um passo depois do outro, 7 passos, 8 passos, um depois do outro, e vai ser uma coisa longuíssima, pode durar vidas e 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 vidas. Esse Raganuga Bhakta, quando ele entra no eixo mesmo de Raganuga Bhakti, aí tudo acontece muito rapidamente para ele. Mas ele, como a gente viu, os Goswamis, Sankhya Purvaka Nama Gana Natibir, né? O Raganuga Bhakta, ele não vai ser um exemplo de não ser exemplo. Não sei se vocês entendem. É como o Avaduta, né? O Avaduta. Nityananda era criticado porque ele tinha 2 esposas e que ele era sannyasi primeiro, depois se casou de novo, enfim. Avaduta, Paramahamsa. Como é que você vai entender, né? Paramahamsa. Mas o Raganuga Bhakta, a vida íntima dele, a vida espiritual íntima dele é uma coisa fantástica. Mas Gurudeva também diz que essas experiências do Raganuga Bhakta, muitas vezes, você só vai saber depois que ele sai desse mundo, que ele parte desse mundo. Ele proíbe que um discípulo ou que um irmão espiritual revele o que ele está experimentando, né? Claro que ele vai deixar isso transparecer no seu Harikatha, com certeza ele vai deixar isso transparecer no seu Harikatha. Mas ele é a personificação de Trinada Pisu Nityana Tarora Pisu Ahishnana Amanina Manadana Kirtanya Sadahari. Este shloka do Shikshastaka não é um shloka destinado aos Vaidya Bhaktas. Ou melhor dizendo, não é destinado apenas aos Vaidya Bhaktas. Da mesma forma que a gente vai ler Raghunath Das Goswami falando tantas coisas às vezes assim fortes para sua mente, falando sobre o ego, o desejo de fama, tarará, tarará, tarará. Por quê? O Gurudeva aqui, ele mata a charada. Diz assim, porque se você tem cobiça, se você quer realmente chegar a trilhar o caminho de Raganuga Bhakti, você tem que ser uma pessoa muito séria. Você tem que ser uma pessoa muito séria. Você tem que estar sempre atento, né?
E atenção, neste caso, significa que você vai chegar para a sua famosa mente, que te acompanha vida após vida, após vida, após vida, e você vai falar para ela assim, agora a gente vai fazer isso, e depois vamos fazer aquilo, e vamos fazer mais aquilo outro, e tudo isso que você falar para a sua mente que você vai fazer, tudo isso vai estar relacionado a aquele verso do Upadeshamrita, que é considerado a essência de todos os conselhos. Você vai estar o tempo todo, de alguma forma, arrumando um jeito de ocupar sua mente em cantar e se lembrar do nome, da forma, das qualidades, dos passatempos transcendentais de Radha Krishna e de Gauranga Mahaprabhu, sob a orientação de um Vaishnava superior, ou, em poucas palavras, sob a orientação de um Shuddha Bhakta. Então, assim, este Manashiksha, eu confesso para vocês que, para mim, assim como está diante de um prédio de 200 andares, né? Então, assim, eu espero que vocês compreendam assim, o rumo que o estudo está tomando, que vocês aceitem. Vocês sempre têm, vou voltar até aqui assim, vocês sempre têm esse recurso, se vocês quiserem se comunicar, fazer suas reclamações, suas críticas, suas sugestões, hridaya.mandira@gmail.com. Vocês podem escrever para esse endereço aí, ou então pode escrever por Facebook também, falando, ô Mahakala, quando é que você vai começar a ler esses versos mesmo? Você nem terminou de ler o comentário de Srila Gurudeva para o primeiro verso ainda, o que você está pensando que você é? Está ficando maluco? Então, assim, gente, interação. A gente precisa ter interação. Tá bom? Então, o que estiver incomodando vocês, pô, Mahakala canta muito feio, melhor cortar o setor de baixo, porque, inclusive, agora não está sendo mais gravado em nome de economizar os nossos gigabytes, né? Mas se vocês quiserem, a gente põe uma fitinha com os kirtanias cantando, né? Interação baseada na satisfação, na tranquilidade da sua mente, para você poder, durante os encontros, poder realmente pensar em Krishna, pensar em Gurudeva. Porque se você não está conseguindo pensar em Gurudeva por alguma coisa que eu faça, então é melhor você me jogar pela janela. E espero que seja do primeiro andar. Brincadeira. Então são só alguns comentários, né? Que são assim, que esse Manashiksha desperta, né? As instruções para a nossa própria mente. Então, assim, não tem pessoa mais íntima na nossa vida toda do que a nossa própria mente. Como o Gurudeva fala, a nossa mente é que nos ajuda a afundar cada vez mais na teia de Maya, e é a mesma mente que nos ajuda a mergulhar cada vez mais na busca do processo de Raganuga Bhakti. É a mesma mente. Né? Então é um relacionamento, você está sempre com ela, dorme com ela, acorda com ela. Se ela tem alguma coisa que você não aceite, você vai ter que se virar, vai ter que explicar para ela assim, isso que você faz comigo eu não aceito, preste atenção, né? Mas você não vai ter como despedir a sua mente, né? Se esteja despedida, a partir de hoje você não trabalha mais para mim, você não tem como fazer isso. A sua mente é o resultado de todos os samskaras que você foi adquirindo ao longo de zilhões de vidas, e agora estamos nós aí com essa mente maluca, né? Despedir não dá, você não tem como demitir a mente, mas você tem como admitir a mente no processo da consciência de Krishna. Bem-vinda mente, ó, aqui, por aqui, ó, Sharanagati, começa tudo com Sharanagati, ser humilde, né? Considerar Krishna como meu protetor e meu mantenedor, aceitar tudo que é favorável e rejeitar tudo que é desfavorável, né? Então você tem que explicar isso para sua mente, né? Você não tem que explicar isso para mais ninguém, porque esse é outro grande conflito que a gente encontra na Sangha. Você sempre vai encontrar, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, no Facebook isso, não sei o que lá, aquilo. Não, gente.
Quem disse alguma coisa foi Gurudeva. O resto, o Sadhu e Gurudeva. O resto, quem disse alguma coisa que você não leia num livro, você não tenha ouvido o seu mestre espiritual falar, assim, pelo amor de Deus. Isso não existe, né? Chama-se Maya, né? M maiúsculo, A maiúsculo, Y maiúsculo, A maiúsculo. Maya. E a gente sabe por A mais B, não precisa ser muito velho, é só a gente ter um pouco de bom senso, a gente sabe que o que a gente encontra na mídia, no mundo contemporâneo, é o lixo de Maya. Na verdade, é o lixo de Kali Maharaj. Então, mas continua a mesma coisa de sempre. O caminho é sempre, né? Bhakti, não se lembra? A gente está falando que Bhakti é eterno. Então, Bhakti vai passar por tudo isso, ao largo de tudo isso, e se você quiser, você segura na perninha, nos pezinhos de lótus de Bhakti dele, e você continua. E você fala para sua mente, ou você vem comigo, ou você não vai ter nenhum lugar para você ficar, né? Porque você é o resultado das minhas próprias escolhas. E agora eu estou escolhendo outra coisa. Presta atenção, né? Então não adianta você ficar brigando com seus irmãos espirituais e suas irmãs espirituais, com seu marido, sua esposa, com seus filhos. Não adianta, né? Gurudeva, você lê o livro Harmonia, você vê assim, a pessoa vai passar anos praticando Bhakti e brigando com a esposa, e vice-versa. Gente, não tem como, assim, se você não respeita o devoto que é seu esposo, ou a devota que é sua esposa, né? Então, ou seu filho, mesmo que ele não seja devoto, e daí? Né? Se seu filho cresceu, é adulto e não quer ser devoto, o que você vai fazer? Vai se jogar, vai amarrar uma pedra na perna e vai se jogar no Triveni, na Índia, por causa disso? Não, gente. Este é o caminho de Raganuga Bhakti, é o caminho que você segue orientado por aquele que é uma expansão do Paramatma no seu coração, que é Gurudeva. E o Sadhu. O resto é cantar o santo nome, como a gente vai fazer agora, porque já está muito atrasado. E reclamações, escrevam, por favor, se comuniquem, ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, 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 Hari Bol. Jai Gurudev, Patita Palma ki Jai, Srila Prabhupada, Patita Palma ki Jai, Rupanuga Guruvaga ki Jai, Nitai Gopremanandi, Vanchakalpa Tarubhascha, Kripa Sindhubhyo Cha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.